Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando de economia com uma boa notícia. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história para o trimestre encerrado em julho. E a população ocupada, olha só, atingiu 102 milhões de pessoas, um novo recorde, como eu disse, da série histórica. A taxa de desemprego no Brasil baixou a 6,8% nos meses de maio, junho e julho, uma queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em abril. O resultado é o menor para o período da série histórica iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. A pesquisa mostra que 7 milhões e 400 mil brasileiros não ocupam vaga de trabalho. O número de desocupados diminuiu no trimestre 9,5% ou menos 783 mil pessoas, e no ano a queda foi de 12,8%, ou cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas. Já a população ocupada atingiu 102 milhões no trimestre encerrado em julho, novo recorde da série histórica. O aumento se deu nas comparações trimestral e anual, com mais 2 milhões e 700 mil pessoas. Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada também bateu recorde, chegando a 38 milhões e meio. Além do trimestre, houve alta também no ano, com mais de 1 milhão e meio de pessoas. E o número de empregados sem carteira no setor privado foi recorde, com quase 14 milhões. No ano, o número subiu com mais 689 mil pessoas. E a gente continua falando de economia. Olha só, os brasileiros pegaram mais dinheiro emprestado dos bancos e também das financeiras em julho. É o que mostra um levantamento feito pelo Banco Central. Em julho, as concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 3,7% em relação ao mês anterior. O Banco Central informou que o estoque total de crédito aumentou no período a mais de 6 trilhões de reais. No acumulado de 12 meses, o estoque cresce 10%. O resultado foi impulsionado pelas liberações de financiamentos a pessoas físicas, que cresceram 11,4% no mês, mais que compensando um recuo de 5% nos novos empréstimos a empresas. Mais de 3 trilhões e 700 bilhões de reais foram relativos a pessoas físicas. O estoque das operações de crédito direcionado para a habitação cresceu 1,1%, assim como o crédito livre para compra de veículos também cresceu na mesma proporção no mês. As concessões de financiamentos com recursos livres, em que as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,4% em relação a junho. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve aumento de 5,6% no período. Olha, e agora um alerta. A polícia do Rio de Janeiro descobriu que aquelas máquinas de pegar bichinhos de pelúcia estavam sendo adulteradas para enganar o consumidor. Mas quem vai trazer mais detalhes dessa história é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a segunda fase da Operação Mãos Leves contra quadrilhas que exploram máquinas de bichinhos de pelúcia. A Delegacia de Repressão ao Crime contra a Propriedade Imaterial mira um esquema de adulteração dos aparelhos, que dificulta a liberação dos brindes, e descobriu o golpe da garra fraca. O golpe acontece da seguinte forma: o grupo instala no equipamento um contador de jogadas que interfere na corrente elétrica, que alimenta a grua que fisga as pelúcias, que o cliente acredita controlar.
Somente quando bate um determinado número de créditos que o grampo libera a potência necessária para a garra pegar um brinquedo. Enquanto isso, o jogador vai perdendo dinheiro. Agentes saíram para cumprir 19 mandados de busca e apreensão. Um dos endereços foi em Inhaúma, na zona norte do Rio. No local foram encontrados dezenas de máquinas e centenas de brinquedos pirateados. Foram apreendidos celulares, computadores, notebooks, tablets e documentos que serão examinados pela polícia na tentativa de desvendar a estrutura do grupo criminoso. Os investigados podem responder por crime contra a economia popular, contra o consumidor, propriedade material e associação criminosa, além da contravenção do jogo de azar. As investigações também prosseguiram para apurar eventual prática de lavagem de dinheiro. E quem nunca recebeu uma ligação de um número desconhecido e na hora ficou desconfiado, imaginando, que podia ser um golpe? Pois bem, agora a Anatel desenvolveu um sistema para identificar essas chamadas e evitar esse tipo de incômodo. Vamos ver. É preciso sempre ficar ligado para não cair nesses golpes. E para evitar essas ligações, que são um incômodo na vida do brasileiro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está desenvolvendo um sistema chamado Origem Verificada, para identificar a origem de chamadas desconhecidas. Cerca de 4.000 registros por hora de chamadas indesejadas foram feitas no último ano. Esses golpes funcionam com os criminosos entrando em contato, fingindo que trabalham para bancos e outras empresas grandes. Assim, eles pedem os dados financeiros para cometer essas fraudes. Agora, para que isso seja evitado, o sistema que está previsto para ser anunciado oficialmente em outubro deste ano vai aumentar a segurança contra golpes, trazendo mais informações dos números para as pessoas que recebem essas ligações. A ferramenta vai funcionar a partir de um banco de dados, no qual a empresa será cadastrada. Com esse sistema, aparecerá na tela de ligação no seu celular o número que está te ligando, o nome e o logo da empresa ou instituição, o motivo da ligação e um selo de verificação. Assim, os dados e informações dessas organizações estarão na chamada e os consumidores saberão se é um possível golpe ou fraude. E uma nova onda de calor atinge o país e é preciso ter cuidado com a saúde. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, os termômetros já marcam altas temperaturas e a umidade do ar é baixa. Quem traz as informações para a gente é o repórter Wellington Pael. Nós estamos aqui em Dourados, na região sul do estado, onde os termômetros estão marcando 37 graus e a umidade relativa do ar já chegou a 12%, que é o índice de alerta. E essa nem é a região mais quente do estado. Mato Grosso do Sul tem 3 cidades no ranking das 10 que têm registrado as mais altas temperaturas do país desde ontem. As demais são todas do Mato Grosso. No topo da lista está a capital mato-grossense, Cuiabá, com os termômetros marcando 41 graus, seguida de Corumbá, a mais atingida pelos incêndios do Pantanal Sul mato-grossense, onde a máxima alcançou os 40,1 graus. E todos por aqui já estão em alerta, porque a previsão é de mais calor nos próximos dias. Isso porque uma nova massa de ar quente e seco deve se estabelecer sobre o Brasil ao longo da próxima semana, começando na próxima segunda-feira, dia 2. De acordo com o Serviço Meteorológico Climatempo, as ondas de calor que se tornaram comuns nessa época, especialmente no mês de setembro, em grande parte do Brasil, nos últimos anos têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e também mais longas. A previsão é de que vamos enfrentar dias extremamente quentes e com índices de umidade semelhantes à das regiões desérticas. A preocupação ainda é maior devido às queimadas, pois o tempo seco favorece a ocorrência de incêndios florestais. Muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, parte do Mato Grosso do Sul e também de Goiás devem registrar menos de 12% de umidade. Diante disso, os cuidados também devem ser redobrados com a saúde. O que é o principal, assim? A gente aumentar bastante a hidratação, né? Tomar muita água, tomar líquido, como suco, água de coco, né? Outra coisa que é interessante é a gente ficar usando soro fisiológico no nariz para fazer uma hidratação da mucosa do nariz, que é a grande barreira de entrada de micro-organismos e os alérgenos, que são os irritantes, né? A fumaça, né, da queimada, da combustão do combustível dos veículos mesmo, né, dos carros e das indústrias, elas também contribuem para essa irritação. Isso, com essa secura, faz com que isso seja potencializado. Então, hidratar o nariz, hidratar o olho,
Quando a gente ficar muito tempo no ambiente fechado, usar um umidificador, um pano úmido, uma bacia com água, são medidas que vão atenuar esses efeitos climáticos. A previsão é de que a primeira frente fria de setembro chegue somente a partir do dia 19, reduzindo o calor em alguns estados brasileiros. A expectativa de chuva também é somente entre a segunda quinzena do mês e o início de outubro. É com você, Kleber. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.